E aí, galera, voltei. O que vocês acharam da mensagem da Rai? Achei forte, hein? Muito bom. Eu vou continuar na mesma linha da Rai. Quem aqui sabe que a gente está lendo e aprendendo bastante sobre João, ultimamente? Bastante gente. Antes de começar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao Gu e à Lari, agradecer aos nossos pastores, amo vocês. E já vou começar aqui com vocês. Eu vou ler João 5, do versículo 3 ao 4. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Então, gente, vou explicar um pouquinho para vocês. Tinha um tanque, e nesse tanque tinham muitos paralíticos, muitos cegos, muitos mancos, muitas pessoas que viviam em uma realidade de enfermidade, uma realidade de morte. Ok? Pode passar para mim, por favor. Não, peraí. Volta no versículo 2 para mim, por gentileza. E esse tanque, ele se chamava o tanque de Betesda. Então, nesse tanque, a gente tinha essa realidade, onde tinham muitos cegos, muitos paralíticos, muitos doentes. E lá nesse tanque, passava um anjo. Esse anjo ia, ele agitava as águas, e depois que ele agitava, o primeiro doente, a primeira pessoa que entrava nesse tanque, ela era curada. Gente, olha que sobrenatural. Olha quanto poder você experimenta entrar num tanque e sair de lá completamente curado. Imagina a expectativa desse paralítico, que era doente há 38 anos. Eu fiquei imaginando, assim, gente, eu tô com uma tosse terrível. Ontem os meus amigos até oraram por mim. E hoje eu tava entrando no banho e eu pensei, gente, olha que doido. Ele entrava no tanque e ele saía curado. Imagina se eu entro no banho e saio curada. Olha que loucura, é muito poder. Só que uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui ler isso pela primeira vez é que, mesmo sendo tanto poder, esse anjo, na verdade, ele representava a lei. Repete comigo, lei. O que é a lei? A lei é uma realidade antes de Jesus. A lei, você precisa... Na verdade, gente, eram mais de 600 leis. É muita lei. Você mal consegue conhecer todas elas. Imagina cumprir todas elas. E você tinha que cumprir essas leis. Só que, por que o anjo aqui representa a lei? Porque o paralítico precisava ter capacidade para alcançar esse poder. Esse poder do anjo, por mais que fosse real, era limitado. Porque não alcançava todos. Alcançava só a primeira pessoa. Repete comigo de novo. Primeira pessoa que entrava no tanque. Então... a gente vê que era um poder real, mas que não alcançava a todos. E isso caracteriza a lei. Só que quando Cristo chega nessa história, agora pode ir para o 4? Para o 5, quer dizer. 6? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Pensa você viver nessa realidade durante 38 anos. E quando você tem aquela oportunidade de ser curado, de experimentar esse poder, de experimentar essa cura, outra pessoa vai antes de você. Imagina comigo, se aqui no recap fosse assim, só uma pessoa conseguisse acessar a presença de Jesus. Não seria muito frustrante? Você fica naquela expectativa de experimentar isso, mas você depende da sua capacidade, você depende do tempo que você leva para chegar lá, você depende de pessoas, e isso é muito frustrante. E da mesma forma acontece com a gente. Quando Cristo chega nessa história, ele mudou essa realidade. Ele mudou a vida do paralítico, porque o paralítico teve acesso a esse poder. O paralítico não precisou ir até Cristo. Cristo foi até o paralítico. E isso é uma faceta de Cristo que a gente sempre fala aqui, é a graça. Não depende de nós. Não depende de uma pessoa te levar até lá. Não depende do tempo, não depende de nada. E da mesma forma, na nossa vida, a gente pode ter muitas expectativas em muitas coisas, mas todas elas serão frustradas se elas não estiverem em Cristo.
O paralítico, ele tinha a expectativa do tempo, como eu disse, ele tinha a expectativa que as pessoas o ajudassem, ele tinha a expectativa que ele mesmo conseguisse. Mas enquanto eu e você colocarmos as nossas expectativas em nós mesmos, nas pessoas, no tempo, nas circunstâncias, nos nossos próprios sonhos e planos, nós sempre seremos frustrados. Em algum momento você não vai estar satisfeito, porque as suas expectativas, elas precisam estar em Cristo e não em você. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir ir até o fim sem Cristo. Aquela pessoa que você acha que você confia muito, que vai te ajudar para sempre, ela não vai ser tão... A sua comunhão com ela não vai ser tão plena quanto é com Cristo. Por isso que as nossas expectativas precisam estar nele. Quando você confia só em você, quando você coloca o seu valor nas pessoas, nas coisas, quando você acha que o seu plano vai dar certo, o seu sonho é o melhor, deixa eu te dizer, você vai ser frustrado, porque você só pode ser plenamente satisfeito quando as suas expectativas estão em Cristo. Porque diferente do anjo que apresentava um poder limitado, Cristo é completamente acessível para nós. Ele é completamente acessível. E a gente, como adolescentes cristãos, a gente precisa começar a viver essa realidade. A gente precisa entender que Cristo está acessível para nós. Não é só na sexta, não é só quando o Gu prega, não é sobre quando o louvor canta, não é só nesses momentos. Cristo está todos os dias acessível para você. Todos os dias, todos os dias. Não é porque você merece, não é porque as pessoas estão aqui fazendo uma pregação muito forte, mas não é porque Ele, como a Rai disse, Ele resolveu morrer na cruz por você, para te dar esse acesso. E às vezes quando a gente vive uma vida em que eu aceitei Jesus, eu disse sim, Ele entrou no meu coração, Ele tem sim transformado a minha vida, eu vou no recap, mas a gente não escolhe todos os dias experimentar desse poder que o paralítico experimentou, não faz sentido. Sabe? A gente podia viver tanto mais, a gente podia ir tão mais fundo, a gente podia experimentar tanto do que Cristo tem para nos oferecer, mas a gente deixa de experimentar porque a gente limita a presença dele. E ele diz para você, a minha presença não é limitada, o meu poder ele não é limitado. Antes você vivia numa realidade de morte, antes você vivia, vamos colocar mais para nós, a gente vivia numa realidade de ansiedade, a gente vivia numa realidade de enfermidade, onde a gente dependia de pessoas, das nossas amizades, da aprovação das pessoas da nossa vida para a gente ser feliz. Mas hoje, Cristo nos deu completo acesso à paz, à alegria, à vida dele. Então, a gente precisa acessar. Mel, de uma forma mais prática, como que eu acesso isso? Você está dizendo que eu preciso acessar essa vida, que Cristo se fez completamente acessível para mim. Mas no meu dia a dia, como que eu faço isso? Quando você diz sim para Cristo, a sua vida já muda completamente. Você já acessou essa vida e você já acessou Cristo. Mas coloca em João 16:3 para mim, por gentileza. Calma aí, acho que eu errei. 16:13. Agora sim. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A gente vê que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente vê a palavra verdade, a gente também pode trazer realidade. O que isso quer dizer? Que Cristo, ele é a realidade de todo o elemento divino, de tudo que Deus é. Então, Cristo, ele vem para a terra como homem e ele é a realidade do que Deus é. Só que como a gente acessa isso? Porque a gente sabe que a gente teve o completo acesso. Mas como que eu acesso isso no dia a dia? Através do Espírito da verdade. Então, quando você diz sim para Jesus, você já foi transformado, você já acessou essa vida. E esse Espírito Santo, ele entra dentro de você. E quando esse Espírito Santo entra dentro de você, você pode escolher viver pelo Espírito e não por si mesmo. Então, o que é eu colocar minhas expectativas em qualquer coisa que não seja Cristo? É eu escolher viver por mim mesmo. É eu escolher viver no meu eu.
Agora, quando eu coloco as minhas expectativas em Cristo, eu escolhi viver através de Cristo. Eu escolhi viver nesse Espírito. E de forma prática, como que você faz para viver nesse Espírito? Para que esse Espírito possa guiar você a toda a verdade. É você, no seu dia a dia, buscando conhecer mais dele. Porque conforme você conhece, você acessa. Como que eu conheço? É simples. É por isso que a gente fala para você ler a Bíblia. É por isso que a gente fala para você orar. Porque assim você vai conhecendo a vontade de Deus para você. Assim você vai conhecendo quem Deus é. E esse Espírito que a Rai falou, ele vai começar a te revelar a verdade de Deus. Quem Cristo é. E essa realidade, ela começa a ser aplicada na sua vida. Então as coisas começam a mudar. Você começa... Quem aí já experimentou viver numa tristeza e depois que passa a caminhar com Cristo, começa a viver mais animado, começa a viver mais feliz? Eu experimentei isso. E isso é muito bom. Por quê? Porque eu escolhi no meu dia a dia não viver no meu eu. Não colocar as expectativas em mim mesma, nas pessoas ou nas coisas, mas colocar a minha expectativa em Cristo. E quando eu escolhi isso, eu falei, eu vou viver no Espírito. Espírito me guia a verdade de quem Cristo é. Eu quero conhecer esse Cristo e eu quero que essa realidade encha a minha vida. Eu quero que essa realidade transforme quem eu sou. Eu quero que, através do conhecimento de quem Cristo é, eu possa experimentar desse poder que o paralítico viveu. Porque eu tenho acesso, então eu quero acessar. Eu quero acessar todos os dias. Por isso que eu vou ler a Bíblia, porque eu quero te conhecer. Por isso que eu vou conversar contigo, porque eu quero entender quem tu és. Eu quero que tu se revele para mim. Então é assim que você vai acessar. Você já tem um acesso. Você não depende mais, como era no tempo da lei, de você mesmo ou de pessoas. Cristo já te deu pleno acesso. E Cristo está completamente acessível para você. Para você acessar, você só precisa escolher viver um estilo de vida através do Espírito e não de você mesmo. E se alimentar disso. E dessa forma, a realidade de quem Cristo é vai ser revelada para você. E isso vai te transformar e vai te encher de vida todos os dias. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.